Se você possui uma motinha elétrica, scooter ou também conhecida como ciclomotor, então preste muita atenção nesse vídeo porque eu vou detalhar aqui na minha tela a legislação de trânsito aplicável conforme cada veículo elétrico que você possua. E é muito importante você entender sobre essa legislação de trânsito, haja vista que tem muito burburinho na internet, muita informação falsa sobre como cada veículo deve ser caracterizado, se tem que ser emplacado, se tem que usar capacete, se tem que ter habilitação ou não. Então, esse é o propósito desse vídeo, trazer informações verídicas para você, para que você não tenha qualquer preocupação sobre estar andando de maneira legalizada ou não. Então, vamos aqui para a tela, vou compartilhar com você como que funciona cada veículo elétrico. E até aproveito também para citar a fonte dessas informações, que é justamente a Prefeitura de Joinville e é o órgão de trânsito responsável, o DETRANS. E isso é muito importante porque não sou eu, Guilherme Jacob, advogado de trânsito há mais de 8 anos, que estou falando aqui para você, mas sim o próprio órgão de trânsito que fiscaliza. Então eles fizeram esse panfleto aqui e até aproveito esse vídeo também para parabenizá-los, porque ficou muito completo todas as informações que estão descritas aqui. E são informações extremamente úteis para a população, até porque está cada vez mais crescente o uso de veículos elétricos. Inclusive, eu tenho uma motinha elétrica, né, um autopropelido, que vez ou outra, quando dá um dia de sol aqui em Joinville, eu me desloco até o escritório. Então, vamos lá. Sobre os tipos de veículos elétricos. Eu estarei olhando aqui para a minha direita, porque por conta da segunda tela que eu estou usando para a explicação, mas existem três tipos de veículos elétricos. O autopropelido, que é justamente esse primeiro exemplo aqui, tá? Temos as bicicletas elétricas, que é justamente esse segundo desenho, e ainda nós temos os ciclomotores, que é esse terceiro desenho aqui, que é justamente em relação ao ciclomotor que as pessoas possuem muitas dúvidas. Mas vamos começar aqui pelo veículo autopropelido, que é justamente o veículo que eu possuo. Eu tenho uma motinha bem pequena, que ela tem justamente essa distância máxima aqui de até 70 centímetros, tá? E ela também tem uma largura que está dentro dos veículos autopropelidos, que é justamente uma largura máxima de 70 centímetros. E ainda a distância entre os eixos é de até 130 centímetros, que é de uma roda até a outra. E a potência dela máxima é de até 1000 watts. E outro ponto, que até a motinho que eu possuo, que é da marca TUI, que é uma marca que está bem famosa ultimamente, a minha motinho chega em torno de 26 a 27 quilômetros por hora. Tá? Então ela fica exatamente dentro dos requisitos aqui dos veículos autopropelidos. Agora vamos para as bicicletas elétricas, as características para isso. Então é uma bicicleta sem acelerador, como vocês conseguem observar, velocidade máxima de até 32 km, a potência máxima é de até 1000 watts, bem parecido com o autopropelido, né? Basicamente a diferença aqui seria em relação à largura, né? A distância entre os eixos e que não possui acelerador. E ainda é um sistema de pedal assistido. Tá? Então, basicamente, essas seriam as principais configurações de uma bicicleta elétrica. Outro ponto agora seria sobre o ciclomotor, que tem uma enorme diferença em relação aos outros veículos elétricos. O ciclomotor ele possui uma potência máxima de até 50 cilindradas. E outro ponto seria em relação à potência dos watts, né, que seria superior a 1000 watts de potência. Então, se o seu veículo elétrico ele tem já esse requisito de ser superior à sua potência em mais de 1000 watts, então com certeza trata-se de um ciclomotor. E você tem que se adequar à legislação que seria a Resolução 996 de 2023, que eu já explico para você. E ainda, em relação à velocidade máxima de um ciclomotor, seria de até 50 km por hora. Agora, continuando em relação à regulamentação, como vocês podem observar aqui no panfleto, a Resolução 996 de 2023 é quem determina as regras sobre o uso de um veículo elétrico, é uma resolução justamente do CONTRAN, então ela regulamenta e exige o registro e licenciamento obrigatório para todos os veículos ciclomotores,
que é justamente este aqui, dessa terceira imagem, tá? Que eu até percebi agora que estava cortando um pouco, mas é justamente desta imagem aqui, tá? Esse é um ciclomotor. Então, em relação à resolução 996, ela estipula um prazo para regularização desses ciclomotores até o dia 31 de dezembro de 2025. Então, é muito importante você, tá, motorista, se atentar quanto a esse prazo no dia 31 de dezembro de 2025, porque após essa data, ou tanto a polícia militar como o guarda ou agente de trânsito ele poderá pará-lo, né, e fiscalizá-lo, até mesmo cabendo uma medida administrativa, uma remoção desse ciclomotor, caso ele não se enquadre nas regras, nos requisitos dessa resolução que eu citei para você, que é a 996 de 2023. Tá? Aí temos aqui o decreto, porém ele serve justamente para o município de Joinville, que é quem fez, né, criou esse panfleto aqui, que novamente agradeço, porque as informações ficaram sensacionais, tá? Isso auxilia demais a população. Então vamos aqui para os requisitos e as características de cada veículo. Estou tentando enquadrar aqui da melhor forma possível, tá? A imagem. Só um momento, vamos ver aqui. Acho que agora vai ficar um pouquinho melhor, para vocês conseguirem visualizar. Tá, vamos lá. Sobre o veículo autopropelido, então novamente, né, ele é um veículo de uma ou mais rodas, ele tem uma potência máxima de até 1000 watts, ele tem uma velocidade máxima de fabricação de até 32 km por hora e tem uma distância máxima entre o eixo, né, entre uma roda e outra, 130 centímetros, e a largura máxima 70 centímetros. Então é muito importante vocês se atentarem a isso. Tá? Geralmente é uma motinha bem pequena. Em relação aos equipamentos obrigatórios, isso é importante também, vocês terem esse conhecimento. Então tem que ter um indicador ou limitador de velocidade, tem que ter uma campainha, uma sinalização noturna dianteira, traseira e lateral também. Isso é muito importante até para a sua segurança, tá? E ainda, obviamente, é recomendado o uso de capacete, né? Eu até colocaria aqui como obrigatório, né? Por favor, utilize o capacete. Em relação a esses pontos aqui do que é permitido ou proibido, tá? Eu recomendo que vocês tirem um print dessa tela ou que pause o vídeo, né? E que vocês consigam ler com calma. E tem um detalhe muito importante que está logo abaixo aqui do PDF, tá? Que não está aparecendo na tela, mas é aqui. Pronto, consegui. É em relação à habilitação, registro e licenciamento. Para os veículos autopropelidos, não é necessário a habilitação nem o licenciamento desse veículo elétrico, tá? Não são necessários. É diferente de um veículo, né, de um ciclomotor. Para o ciclomotor é necessário, é extremamente necessário, inclusive se não tiver licenciado, se você não possuir uma habilitação de categoria A ou ACC, você será parado pela fiscalização, terá a remoção desse veículo, caberá até mesmo infração de trânsito, tá? Então, continuando aqui na explicação, em relação a esses tipos de veículos, deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Pronto. Sobre as bicicletas elétricas, quais são as características desse veículo, tá? Então, é um veículo de propulsão humana com duas rodas, motor auxiliar com potência máxima de até 1000 watts, sistema de pedal assistido, sem acelerador, isso aqui é muito importante, não possui acelerador, e ainda a velocidade máxima de fabricação de até 32 km por hora. E outro ponto aqui que é muito importante é sobre os equipamentos obrigatórios, né? Que ele também tem que possuir um indicador ou limitador de velocidade, uma campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais. Então tem que ter também um espelho retrovisor do lado esquerdo, pneus em condições mínimas de segurança e é recomendado, né? Novamente, é obrigatório, ao meu ponto de vista, o uso de capacete. Tá? Aqui eu recomendo novamente que vocês tirem um print ou pausem o vídeo para ler com calma sobre o que é permitido e o que é proibido em relação às bicicletas elétricas. Então, seguindo agora sobre os ciclomotores, que é onde geralmente tem muita fake news na internet, tem muita desinformação e pessoas com dúvidas. Então, sobre os ciclomotores, as características em relação
as rodas, né, sempre tem 2 ou 3 rodas, é um motor de combustão interna com cilindrada máxima de até 50 centímetros, né? Ou ainda temos a questão do motor de propulsão elétrica com potência máxima de até 4.000 watts. Isso aqui é muito importante porque tem muito ciclomotor sendo vendido, né, por, enfim, várias empresas que comercializam esse tipo de veículo, que às vezes tem 2.500, 3.000 watts de potência e eles informam que não precisa licenciar e não precisa ter uma habilitação, que é mentira. É necessário. A legislação está muito clara. Basta você ler novamente a Resolução 996 de 2023 do CONTRAN. E eu estou aqui mostrando, né, comprovando para vocês essa necessidade. Tá? E ainda nós temos a questão dos equipamentos obrigatórios, que é justamente os espelhos retrovisores de ambos os lados. Então, na bicicleta seria de apenas um lado, né? Somente o lado esquerdo. Já no ciclomotor, de ambos os lados. E tem que ter o velocímetro, buzina, farol dianteiro e lanterna traseira. Isso aqui é importante. E óbvio, né, pneus em condições mínimas de segurança, assim como qualquer outro veículo, e é obrigatório o uso de capacete para o condutor e passageiro, conforme os artigos 54 e 55 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. E agora, em relação ao que é permitido e o que é proibido, sobre as permissões do ciclomotor, novamente pause o vídeo, tire um print e leia com calma, mas a sua circulação fica restrita às pistas de rolamento, respeitando os limites de velocidade do local. Devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, no centro da faixa ou no bordo da pista, no mesmo sentido da circulação da via. Eu já vi muitas pessoas em circulação em sentido contrário à circulação da via. Então isso é perigoso, até para você, né? Enfim, evitar acidentes. Que até antes de gravar esse vídeo eu estava lendo algumas jurisprudências, eu encontrei várias situações envolvendo homicídio culposo entre um veículo grande que colidiu, infelizmente, num ciclomotor. E até teve uma situação que a pessoa foi eximida da culpa justamente porque a culpa foi exclusivamente do motorista que conduzia esse ciclomotor. Esse ciclomotor que ele foi totalmente imprudente. Então, por favor, tome muito cuidado, porque você estará colocando a sua vida em risco. E ainda em relação ao estacionamento, né? Estacionar apenas nas vagas destinadas a motocicletas e ciclomotores, e é óbvio, precisa de habilitação CNH categoria A ou ACC, e ainda é necessário o registro e o licenciamento dos ciclomotores. E você tem até o final de 2025 para fazer isso, tá bom? Eu até acabei não citando anteriormente, mas em relação à bicicleta elétrica, não precisa de habilitação, registro ou licenciamento, tá? Somente para veículos ciclomotores. Então, pessoal, em relação a esse vídeo que eu busquei trazer e esmiuçar o máximo de detalhes, utilizando-se do próprio panfleto de orientações do DETRANS, que é o órgão de trânsito municipal aqui de Joinville, tá? Eu procurei esclarecer os principais pontos que as pessoas possuem dúvidas em relação a esses veículos, tá? E até mesmo cabe infrações de trânsito. E se, por exemplo, você comprou um veículo autopropelido ou uma bicicleta elétrica para o seu filho, menor de idade, adolescente, enfim, você que é pai e mãe poderá ser responsabilizado legalmente caso o seu filho venha cometer qualquer conduta contrária às legislações de trânsito ou coloque alguma pessoa em risco, né? Por exemplo, um pedestre que está caminhando na calçada, o seu filho pilota o veículo autopropelido ou a bicicleta elétrica na calçada e acaba atropelando, né? Ou desbloqueia, por exemplo, o limitador de velocidade do autopropelido, que deveria ser até 32 km por hora, ele desbloqueia, que tem sim como fazer isso, e o autopropelido chega em até 50, 60 km por hora. Então imagina um veículo desse que é pesado, numa calçada, um risco de atropelar uma criança, enfim, trazer qualquer tipo de prejuízo para os demais daquela via. Então, por gentileza, você que é pai e mãe, tome muito cuidado em relação a isso, oriente os seus filhos, compartilhe esse vídeo com ele, com familiares, enfim, com qualquer pessoa que está pensando em comprar esse veículo, pois é muito importante até para ele entender sobre essa necessidade de regulamentar.
tá? De legalizar o seu veículo para não enfrentar qualquer problema após dezembro de 2025.